O SN News de hoje está voltado justamente para o resultado das eleições de ontem. Milhares de catarinenses foram às urnas para escolher novos prefeito, prefeita, vice-prefeita e vereadores. O vereador Eduardo Zanata, que é do Partido dos Trabalhadores de Balneário Camboriú, está conosco aqui porque ele teve uma votação que chamou muito a atenção, muito expressiva. Eduardo, boa tarde. É um prazer receber você aqui na TVC Panorama. Boa tarde, Saul. Boa tarde a toda a comunidade de Balneário Camboriú que nos escuta. E começar agradecendo aos 2.568 votos que a gente recebeu. A população e as pessoas vão lá, depositam o nosso número na urna e também depositam, a gente fala, esperança, confiança do trabalho que vai ser feito. E no nosso caso, o que gratifica é do trabalho que já foi realizado, Saul. Pois é, qual que foi o segredo? Porque essa votação chamou a atenção de muita gente, uma votação extremamente expressiva. O que você fez durante o seu mandato de 4 anos que refletiu na adesão de muitas pessoas, inclusive eu sei de pessoas bolsonaristas que votaram em você para vereador? É o reconhecimento do trabalho. Eu acredito assim, Saul, que o que a gente pautou o enfrentamento ao sucateamento da educação pública que estava colocado em Balneário Camboriú, o cumprimento do piso nacional do magistério, e agora a gente se coloca para que nos próximos 4 anos a gente siga trabalhando para que a educação pública de Balneário Camboriú não tenha escolas que chovam dentro, que o professor e os servidores tenham o devido reconhecimento, não só salarial, mas também nas condições de trabalho. A tarifa zero no transporte coletivo, que a gente presidiu a comissão, que produziu um relatório, que originou a tarifa zero e que hoje mais de 150 mil passageiros por mês utilizam do transporte. O que a gente precisa agora? Mais linhas, mais rotas e mais horários. A gente precisa ampliar, porque em alguns lugares como o bairro das Nações, o ônibus passa na Palestina de 2 em 2 horas. Isso não dá para acontecer. E também na saúde pública. A gente conseguiu, numa articulação com o governo federal, com o presidente Lula, retomar os investimentos públicos na saúde municipal de Balneário Camboriú. Isso orgulha muito, são algumas das pautas que a gente procurou representar interesses legítimos da comunidade. Por isso que alguém de direita, como você falou, reconhece o nosso trabalho, elogia o nosso trabalho, falava assim, eu vou votar em você porque você fiscalizou, você trabalhou e atuou como legítimo representante da população na Câmara. Isso nos orgulha porque tentam vender essa imagem de que Balneário Camboriú era uma cidade onde o Partido dos Trabalhadores não tinha espaço, e a gente provou com uma votação histórica entre os 3 mais votados da cidade que o PT existe e segue forte em Balneário Camboriú. Bom, a gente está vendo aí a composição dos novos nomes da Câmara de Vereadores, alguns foram reeleitos, que é o seu caso, e nesta composição a gente vê muito vereador que foi eleito pelo PL. E no final das contas, o Peter Lee, que era o candidato do PL, do prefeito Fabrício, não conseguiu se eleger. Como é que você faz a leitura disso? O prefeito não está com tanta moral assim, porque não conseguiu fazer na majoritária o seu candidato, mas o PL botou um número bom de vereadores. O PL elegeu a maior base, porque tinha maior estrutura. A gente viu a máquina pública do município trabalhando pelos seus candidatos. Só que aí são erros políticos cometidos. Quem tem que responder a uma pergunta como essa, acredito que seja o prefeito Fabrício, que sai derrotado das eleições municipais, não consegue eleger o sucessor e, ao mesmo tempo, eles acharam que iam passar um rolo compressor na Câmara, eles vão ter que lidar com o PT entre os 3 mais votados do município. Verdade. Agora, Eduardo, me diga uma coisa. A gente ouviu e viu muita coisa nessa campanha que causou uma certa repugnância no eleitor. E isso fez com que ele mudasse o seu posicionamento. Você acha que foi utilizada a técnica de gabinete de ódio nessa campanha? Sim, completamente. A gente vê que não só durante a campanha, antes mesmo, eu falo muito sobre isso na Câmara, independente do seu espectro político, partidário, ideológico, tem que ter respeito. Se você é de direita, de centro ou de esquerda, você tem compromisso com o Balneário Camboriú, as coisas vão avançar. E o que a gente viu na última semana da eleição foi vergonhoso, assim, uma carnificina, a gente não sabia o que era verdade e o que não era, e isso acaba afastando o eleitor. E depois eu vejo algumas lideranças políticas reclamando do alto índice de abstenção, ou reclamando que foi atacado, quando muitas vezes acaba inflamando essa violência política e esse ódio. E a gente sempre procurou contrapor isso, a gente procurou ser essa alternativa na Câmara.
Muito bem. Eduardo Zanata, o que o eleitor que depositou o seu voto na urna, colocando você para mais 4 anos, deve esperar nesses 4 anos de mandato que foi creditado novamente a você? Pode esperar muito trabalho. Ainda mais trabalho, porque agora a responsabilidade é muito maior. Mais trabalho na defesa da educação pública, na defesa da saúde e da retomada desses investimentos com o governo do presidente Lula e na defesa principalmente do transporte coletivo, como eu já falei. A gente vai lutar muito, porque, eu quero te adiantar, Saul, a gente está num contrato emergencial do ônibus gratuito com tarifa zero. Esse contrato acaba em dezembro. A gente protocolou já um projeto de lei para que seja permanente e a gente vai discutir e defender que seja aprovado não só uma nova prorrogação, mas que seja feita uma licitação ampliada para deixar cada vez os moradores mais tranquilos e que tenha um ônibus gratuito, que a gente vê que é uma política pública de sucesso. Essas são linhas que a gente vai defender e eu sigo à disposição de toda a comunidade de Balneário Camboriú, sendo essa voz de muita gente que estava se sentindo invisibilizado, marginalizado, com o alto custo que a cidade vive de moradia e sendo expulso de Balneário Camboriú. Por essas pessoas que a gente vai trabalhar. Para finalizar essa questão da tarifa gratuita, você já conversou sobre esse assunto com a prefeita eleita, Juliana Pavan? Não conversei com a prefeita eleita desde ontem, imagino que ela tenha muitos compromissos. A gente também está atendendo imprensa, está atendendo lideranças políticas que entram em contato, mas a gente vai seguir pautando. Ela acompanhou o nosso trabalho, ela enquanto vereadora acompanhou o nosso trabalho lá na Câmara e ela sempre apoiou, sempre votou. E agora a gente vai cobrar que tenha coerência e que ela se manifeste favorável à continuidade e à permanência do transporte gratuito em Balneário. Rapidamente, 15 segundos, a CPI da EMASA, quais os desdobramentos que devem acontecer agora com essa derrota do prefeito Fabrício Oliveira? Olha, a EMASA tem muita coisa ainda para ser explicada, ela foi prorrogada e a gente espera que a devida responsabilização aconteça. Muito bem. Muito obrigado, vereador Eduardo Zanata, do PT. Votação expressiva, parabéns. Obrigado. Sucesso na sua trajetória. São mais 4 anos que o povo de Balneário Camboriú está acreditando para que você possa representá-los, fiscalizando e também na elaboração de leis que trarão benefícios para a comunidade como um todo. Muito obrigado. Obrigado, Saul. Obrigado, comunidade. Muito bem. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira. Na segunda-feira, uma frente fria em alto mar, combinada a uma baixa pressão no Paraguai, mantém o tempo instável em Santa Catarina. Há condições para temporais isolados nas áreas do Grande Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul, principalmente nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Apesar disso, os temporais são isolados, trazem um risco baixo para ocorrências meteorológicas. Acompanhe as atualizações da previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no nosso site e mídias sociais. Para receber os nossos alertas por SMS, envie uma mensagem de texto sem custos para 4199, o número do seu CEP. Da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Muito bem, agora são 12h43. Nós desejamos sorte e sucesso para a prefeita Juliana Pavan, para o prefeito Leonel Pavan, sorte e sucesso para todos aqueles que foram eleitos na região da Anfre, no estado de Santa Catarina. Tem aí a questão de Criciúma, onde o prefeito Clécio Salvaro foi preso no meio da campanha, depois, na última semana, ele foi liberado e o candidato do prefeito teve uma votação expressiva a tal ponto que foi eleito o novo prefeito de Criciúma. A gente vai continuar repercutindo as eleições 2024 amanhã. Nós vamos ter um capítulo especial para os vereadores de Balneário Camboriú e também a prefeita eleita Juliana Pavan, que vai estar aqui na nossa bancada para falar sobre os seus planos, os seus projetos, a formação do secretariado e outros assuntos importantes. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui e uma boa segunda-feira, um bom início de semana. Você continua ligado aqui na nossa programação.